Bem-vindos, estamos aqui novamente no Menos é Mais, uma edição especial. Antes de qualquer coisa, você precisa se inscrever no canal. Esse joinha que tem aí é o like que você precisa clicar para ajudar o canal. Depois você ativa as notificações, comenta, compartilha e ajuda esse canal a crescer. Hoje eu estou com uma pessoa aqui sensacional, a gente já está se divertindo muito antes de começar. E eu vou apresentar para vocês aqui a doutora Sueli Barreto, que está com a gente. A gente tem muita coisa importante e interessante para falar, mas eu quero começar a falar com ela sobre algo que é super inusitado. Mas ela é casada com o Pedro Capella, que, na verdade, ele é russo. É russo. E ela vai falar para vocês aqui um pouquinho como é que foi esse acontecimento, né, de se conhecerem e formarem essa família maravilhosa que eles têm hoje. Como é que foi isso? Então, eu tinha 17 anos, estava recém-convertida, que eu não fui, a minha família não era evangélica, e aí a minha professora de escola dominical falou que nós tínhamos que orar, porque ia acontecer a Aliança Batista Mundial, e nós íamos conhecer jovens do mundo inteiro e do Brasil inteiro. E aí eu fiquei interessada num texano, cara grandão, devia ter uns 2 metros, acho que era jogador de basquete e tal. Mas aí o Pedro me viu lá de cima, ele estava no Maracanãzinho, sentado lá em cima, na última fileira, no coral, e ele me viu e falou para o amigo dele assim, tá vendo aquela moça de azul? Um amigo falou, eu vou casar com ela. Por acaso de azul. Era eu, por acaso de azul. Aí ele começou a ir atrás de mim e tal, eu era introdutora na aliança, mas aí uma senhora veio falar para mim não fazer mais esse trabalho, porque como eu tinha um corpo muito bonito, os homens estavam olhando para mim, andando para lá e para cá, em vez de prestar atenção no culto. Nossa! Aí eu deixei de ser introdutora, para não atrapalhar o pensamento dos meus irmãos, né? E fui sentar, quer dizer, havia uma possibilidade mínima de eu me encontrar com Pedro, né? Se não fosse esse agir de Deus. E aí, no dia seguinte, quando eu me sento e pergunto para a pessoa do lado qual é o hino que estão cantando, era o Pedro. Nossa! Aí ele ficou ali e tal, acabou o culto e nós ficamos conversando. E aí ele perguntou, você vai para onde? Eu, por educação, falei para ele, eu vou para casa almoçar. Você está servido? Aquela coisa do carioca. E ele, como russo, falou, estou. E não tinha comida na minha casa. Na Quer verdade, dizer, só tinha para mim. Não era para ele ter aceitado. Não, não era. Era para ele dizer muito obrigado, eu vou me embora. Né? Mas ele não fez isso. E aí eu fiquei super sem graça, porque tive que levar ele para minha casa. E aí a minha mãe ficou assustada, eu chegando com aquele homem lá, quem é ele, que não é. Mãe, faz um macarrão aí, né? Era a única coisa que podia fazer rápido. E aí comemos e fomos para um trabalho de jovens que tinha na primeira igreja. E lá estava o texano, né? E aí um amigo meu falou, ele tem um rapaz aí que está muito interessado em você, um altão do Texas. Eu falei, manda vir, né? Aí ele falou assim, mas você fala inglês? Eu falei, não. Ele falou, então eu vou traduzir. Aí o Pedro estava escutando aquilo. Quando o cara vinha chegando para perto de mim para conversar, ele botou a mão no meu ombro e falou assim, não adianta porque eu vou casar com você. Te avisou na hora? Na hora. Fez o pedido ali na hora. Pedido russo, né? Não é você quer casar comigo, é eu vou casar com você. E aí foi isso, casamos, eu tinha 18 anos, ele tinha 21. Nossa, que barato. E formamos essa família assim, primeiro fomos para o seminário, nunca passamos necessidade, Deus sempre proveu tudo que nós precisamos. Eu não podia ter filhos, eu tinha útero semi-infantil, era muito difícil engravidar e ter o neném. Eu tive 3 abortos antes de conseguir engravidar da Sônia. Nossa. E quando eu tive a Sônia, eu tive um esgarçamento de útero, porque o útero pequeno foi crescendo, né, na gravidez. Aí tive a Sônia, mas com ameaças de perda quase sempre, eu tive que ficar deitada praticamente a gravidez toda. Depois tive um aborto, de novo, depois da Sônia, e aí tive o Pedro, tive a Cristina e tive gêmeos
depois do Pedro, que eram 2 meninos, mas que vieram a falecer ainda assim que nasceram, né? Caramba. Foi Quanta história, hein? Foi duro. A minha mãe foi mãe de 4 filhos. O mais velho faleceu. Já faleceu com 33 anos. E a minha mãe também, eu sou filho do meio, a minha mãe também não poderia ter, na verdade ela não poderia ter o terceiro filho, eu. E assim que minha mãe ficou grávida, os médicos disseram, olha, a senhora não poderia ter engravidado, então essa gestação não vai para frente, essa criança vai morrer. Então é melhor que a senhora tire. E ela falou, não vou tirar. Se Deus não quiser, ele não vai nascer. E aí a gestação progrediu e no dia que eu nasci, os médicos disseram, olha, agora a gente tem um problema, porque a gente tem que trocar o sangue dessa criança todo, porque ele tem um problema, a gente tem que trocar o sangue dele todo. Nossa. E minha mãe falou, não, eu não vou fazer isso. Se Deus não quiser, ele não vai viver. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, né? Tá vendo? Você é teimoso, né? Teimoso. Eu tô aí na briga, eu não desisto nunca. Brasileiro. Isso, não desisto brasileiro. nunca. Isso aí. Aí a senhora teve a Sônia, primeira filha. Aí tive a Sônia e nós mudamos muito, moramos no Rio, moramos em São Paulo, moramos em Porto Alegre e voltamos para o Rio. Quando voltamos para o Rio, a Sônia estava com 15 anos e começou a estudar no Colégio Batista, fez o segundo científico lá e o terceiro, naquela época era científico, agora eu não sei como é que chama, mas eu estou desatualizada. Já mudou muito essa... E aí ela foi fazer um cursinho de vestibular, né, no terceiro ano. E eu tinha feito um supletivo, porque eu cheguei só até o ginásio. Na minha época, a mulher não precisava estudar. Ou ela era professora, fazia o normal, ou ela era enfermeira, né? Ou ela casava com um cara que pudesse sustentar. E aí eu estudei o ginásio, e quando eu vi que meus filhos estavam... Porque eu sempre estudei com eles, que eles iam me passar a perna, quer dizer, eles iam passar para o ensino médio, né, que chama hoje, e eu ia ficar para trás. Eu falei, não posso, eu tenho que continuar ajudando eles. Aí eu fiz um supletivo lá em Porto Alegre, e só me matriculei em matemática, física e química, né? Porque biologia, história, geografia e espanhol eu estudava sozinha. E aí passei de uma vezada só em todas as matérias, né? E vim com esse estudo que eu tinha feito lá aqui para o Rio, e aí fui tentar o vestibular com isso que eu sabia. Sim. E como Deus queria que eu fizesse, eu passei. Caramba! Né? Tive uma redação muito forte, que ajudou bastante, né? Pessoa mais vivida, né? Lia muito. E passei para o vestibular junto com a Sônia Lia. Fizemos o vestibular juntas e passamos juntas para a faculdade. E a senhora fez qual faculdade? Eu fiz a UFRJ, que era a minha primeira opção, ela fez a UF, que era a segunda opção dela. A nossa diferença foi só por causa da redação. Sim. Né? Que a redação minha foi acima da dela. Então, ela teria passado. Mas eu gostei que ela fosse para lá, porque ela fez um curso firmado na psicanálise, e o meu era na humanista, que era Roger e a comportamental. E aí nós juntamos as duas e mais alguma coisa e formamos uma teoria nossa, vamos dizer, de uma psicologia cristã. E aí nós começamos a tratar membros da igreja. Sim. Quem podia pagar, pagava, quem não podia, não pagava, e nós seguimos assim, trabalhando com os irmãos que tinham muita dificuldade, e eu acho que, por ser crente, nós entendíamos o porquê das dificuldades deles, né? Como as coisas comparadas com a Bíblia e com a psicologia, nós utilizávamos a psicologia bíblica, sempre citando textos bíblicos que falavam de acordo com aquilo que nós estávamos ensinando. Eu vejo a Bíblia como... Eu chamo de um manual do proprietário, né? Meu pai me ensinou a ler um provérbio por dia, são 31 capítulos, um para cada dia do mês. E é incrível, né? Porque se nós tivéssemos, independente de crentes e não crentes, se a pessoa lê o livro de provérbios
o tanto de ensinamento que há naquele livro, né, para todas as questões da vida, empresariais, emocionais, tudo. relacionamento e coisa e tal. E, na verdade, a gente vê, que a gente entende, embora o nosso canal não é um canal cristão e nem é um canal para cristão, é um canal de podcast. Mas a gente vê que as pessoas, normalmente, os cristãos, eles são muito contrários aos psicólogos. O que a senhora entende dessa parte? Por que essa dificuldade? Porque, primeiro, eles tinham a ideia de que as doenças psicológicas eram espirituais. E lá no debate Melodia, que eu fiz durante 15 anos, nós começamos a mostrar para eles que a psicologia estava dentro da Bíblia. Sim. Que os grandes psicólogos conheciam a Bíblia. Freud foi judeu, pelo menos o Velho Testamento ele conheceu. Então, ele dizia que a criança forma a personalidade até os 7 anos. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Isso tudo tem a ver com a personalidade. Sim. Quer dizer, ela se forma e a criança não vai se esquecer dessas situações infantis que criaram a sua maneira de viver. E fomos provando sempre, através da Bíblia, casamento, sexualidade, a Bíblia tem resposta para tudo. Eu me converti no meu quarto sozinha com a Bíblia. Eu fui evangelizada, sim, eu me batizei, mas eu não era convertida. Eu me convenci, mas não me converti. E aí eu comecei a me sentir estranha, né? Está faltando alguma coisa. E um dia eu resolvi orar. E a minha oração sempre foi conversar com Deus, né? Chegava, poxa, Senhor, né? O que está acontecendo? O que o Senhor quer comigo? Será que eu preciso mesmo ser crente? E aí a minha Bíblia estava lá, ainda que eu não tinha nunca pego nela para poder ler. Eu falei assim, vou abrir aqui, eu quero ver o que o senhor vai falar. E eu abri e caiu, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Eu falei, meu Deus, vai ter um momento em que eu vou querer invocar a Deus e não vou poder. Sim. Então, é isso que Deus quer de mim, que eu o aceite agora, né? E naquele momento eu me converti. Eu era uma pessoa que eu brincava carnaval, fui rainha de carnaval, eu fui Miss Primavera, eu tive uma série eu gostava de dançar, gostava de ir a baile, não que tenha nada demais, mas sim, naquela época tinha. Naquela época era dureza, né? Eu, quando me decidi na igreja, fui na frente, aí o pastor falou depois para mim, olha, a senhora não pode usar vestido assim, a senhora não pode usar brinco, a senhora não pode usar isso, não pode usar aquilo. A senhora não, você não pode... Eu falei, pastor, não é mais fácil eu dizer o que eu posso? Porque deve ser tão pouca coisa. Era uma igreja tradicional? Batista. Batista. Eu nunca deixei de ser batista. Sim. E quando eu me converti, através dessa leitura bíblica, eu fui para Itacuruçá, que era uma igreja jovem. Uhum. Tipo, Itacuruçá seria o que a CB Rio hoje é. Sim. Era uma igreja moderna, né, que tinha trabalho jovem, teatros e coisas. E eu me agradei daquilo e fui. Meus colegas de Colégio Batista, todos faziam parte daquela igreja. Eu já tinha o meu grupo formado ali dentro. Mas eu fui indo e teve uma experiência que eu fui para a igreja. A minha avó estava cuidando da gente em casa, que a minha mãe viajou, e eu cheguei e falei, vó, eu estou indo para a igreja. E peguei minha Bíblia e fui, de ônibus, né? Aí cheguei lá na igreja, fiquei o culto da oração da manhã, a escola dominical, o culto do meio das 10 horas, e aí a mocidade me chamou para o almoço das moças, né, que tinha reunião de moças naquele tempo, união de moças. Aí eu fui para esse almoço, aí, vamos lá para o ar livre da Praça Sans Penha, que eu tocava acordeon, e eu fui para tocar acordeon, a gente tocava lá e vinha com aquele monte de gente para a igreja, e chegamos na igreja, assisti a mocidade, assisti o culto da noite, cheguei em casa quase 10 horas.
E a minha avó ficou braba, me chamou de vagabunda, você saiu de manhã e voltou de noite. Aí eu fiquei braba com ela, falei, quando eu ia para os bailes, vocês ficavam me tratando bem. Agora que eu estou fazendo coisa boa, eu sou vagabunda. Aí subi, peguei minha Bíblia, joguei a Bíblia longe. Eu sou meio doida, né? Joguei a Bíblia longe, a minha irmã estava no quarto. Eu falei, eu não vou mais ser crente. Aí a minha irmã fez igual a mula de Balaão, porque ela não era crente. E virou para mim e disse assim, Sueli, faz isso não. Pegou minha Bíblia, entregou na minha mão e disse assim, vai você para o céu sozinha. Caramba. Falei, opa, agora o negócio está bom. Aí eu aceitei o conselho dela e continuei sozinha. Tentei evangelizar minha família toda, não consegui. Quando eu casei com... Não consegui porque não era para ser. Sim. Né? Eu tentei de toda... Uma vez até o meu pastor falou assim, quando eu falei, pastor, tão desanimada, minha família, ninguém se converte, eu faço tudo, eu vou lá, mas eles me escutam, mas eles não se convertem. Aí ela foi e disse assim, ele disse para mim assim, Sueli, você quer tomar o lugar do Espírito Santo? Falei, por quê? Porque quem converte é o Espírito Santo. Você só fala. Se eles aceitam ou não, é problema deles. Sim. Eles não vão poder dizer, não me falaram de Cristo. Né? Então, tá bom, fiquei satisfeita com isso. Aí casei, tive os filhos e veio toda essa história que você... Já contamos antes, nós fizemos de trás para frente, mas tá bom. Aí vamos lá. Aí a senhora, a sua filha Sônia, a filha mais velha... Normalmente, talvez porque por ser o filho mais velho, tem mais proximidade. É mais por ser psicóloga. A nossa né? ligação era muito forte, mais pelo trabalho. Porque eu comentava com ela os meus casos, ela me aconselhava quando eu estava meio em dúvida, ela falava dos casos dela, então nós nos telefonávamos quase todos os dias, e ela vinha me ver, eu ia lá, e sempre tratando dessa situação psicológica, né? Sim. E ela, nós fomos, quando chegou em 1991, que foi aquele bendito daquele sequestro, Sim. a minha avó tinha falecido em agosto, minha avó faleceu em setembro, a Sônia teve o Daniel em 23 de setembro, e eu peguei a minha neta, a Laís, filha dela, para poder ficar com ela, e a sogra ficou lá na casa dela. Para não ficar duas avós se chocando dentro de casa, Sim. falei, não, então eu pego a Laís e vou para minha casa. E fui para minha casa com ela, ficamos juntas e tal. Aí fomos para a casa da Marisa para ela brincar com a Karina, com as primas, né, que era a Karina e a Naná. A Naná estava com 2 anos. E quando eu estou lá, a vizinha chamou uma amiga minha e a minha amiga me chamou, que estava na casa com a gente. Aí eu falei, o que foi, Verônica? Ela foi e disse assim, parece que assaltaram o carro do Pedrinho. Levaram ele e a Cristina. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí eu caí de joelhos, falei, meu pai, eu tenho que ir lá na Sônia levar a menina para não deixar ela preocupada com isso, a Laís. E aí eu saí, peguei o carro, olha, eu não sei como é que eu estava dirigindo, sinceramente. O carro praticamente foi sozinho, eu parei em frente à minha igreja, que era a Igreja da Barra, pastor Juarez, um homem maravilhoso. Aí parei lá na igreja, estava em pleno culto de oração, eu entrei pela igreja, pelo centro da igreja, que era pequenininha, e disse, pastor, ora por mim, que sequestraram meus filhos. Aí o pastor mandou um outro pastor vir comigo, ele hoje que trabalha em hospital, como é que chama? Eu não sei, tem um nome próprio. Capelão. É capelão. E aí ele foi comigo porque eu tinha que ir para a casa da Sônia, porque o Pedrinho não quis dar meu telefone. Então, eu ia para a casa da Sônia, porque ele ia ligar para a casa do ex-marido da Cristina para dizer o que estava acontecendo. Aí o rapaz ligou, eu estou em casa com a Sônia, e a irmã do Fábio me ligou e disse, eles estão querendo 5.500
500 mil dólares. Deixa eu te interromper um pouquinho. 500 mil reais? Deixa Não, eu só te 500 mil interromper. dólares. A dona Sueli é mãe da Cristina, que já gravou com a gente um episódio, que foi sequestrada e ficou 21 dias em Isso. cativeiro. E ela tem ali em mãos um diário, que é o diário do sequestro. Daqui a pouquinho ela vai falar para a gente sobre esse diário. Ela está contando aqui a visão dela de receber a notícia do sequestro dos filhos. Isso. E aí, a primeira coisa que sempre eu ensinei para os meus filhos, e que eu sempre faço, é, a Bíblia diz, em tudo dai graças. E eu disse, meu Deus, o que eu vou agradecer numa situação dessa? Eu caí de joelho, eu estava de joelho já depois que a mulher falou, e eu disse, eu vou agradecer primeiro porque os dois estão juntos. Porque eu sabia que a Cristina comer café com leite, o Pedrinho não ia tentar fazer nenhuma bobagem. Né? E aí pedi a Deus que eles tivessem acesso a uma Bíblia, para poderem ter o conforto. E que nenhum fio de cabelo da cabeça deles foi tocado. E Deus foi fiel, e tudo isso aconteceu direitinho como eu havia pedido e como eu havia agradecido. Né? Quem deu a notícia para o Pedro? O Pedro estava viajando. E, olha, eu vou dizer para você que eu não sei se fui eu que liguei para ele, para casa... acho que foi Marisa que ligou. Eu sei que eu preocupada com a Marisa, estava com 8 meses, eu pedi para o médico ir lá para dar notícia para ela, dar um calmantezinho antes para ela, porque ela estava com 8 meses de gravidez, né? E ia ser um problema sério. Então, o médico foi, mas o Pedro, realmente, eu não lembro como é que a coisa foi. Eu sei que ele veio num voo lá, que estava saindo, de repente, chegou aqui. Eu não me lembro do Pedro chegando, eu estava meio zonza. Em relação aqui. E eu estava na casa do sogro da Cristina, né, o ex-sogro, e aí o telefone tocou e eu atendi. E os camaradas falaram para mim assim, olha... Não adianta a conversa, nós queremos 500... eu não me lembro se era reais ou se era dólar. Não, era negócio de dólar. Devia ser 500 mil dólares. Aí eu falei para ele, moço, nós não temos esse dinheiro, nós temos 50 mil dólares no nosso cofre, e eu pego as minhas joias todas, boto no carro, boto a televisão e levo a chave do carro, o documento, tudo, e dou para vocês. Né? Então, vai conseguir o quê aí? Mais uns 50 mil, talvez, ou mais um pouco. É o máximo que nós temos. O cara deu uma gargalhada, isso aí não paga nem o que eu estou gastando. Caramba! Aí desligou na minha cara. Isso já foi no primeiro dia? Foi. No primeiro dia. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Aí que o Pedro entrou para fazer a negociação e tal, e eu não tomei parte nessa coisa. Foi então que veio uma amiga minha de São Paulo, e eu comecei, cada dia eu fazia uma pergunta a Deus e pedia que ele me respondesse na Bíblia, como foi na minha conversão. E eu estava usando a Bíblia Viva, que é uma Bíblia um pouco diferente, porque ela traduz numa linguagem quase infantil. E eu, como costumo dizer, o Pedrão diz também, o Pedrinho para mim, né? E a Cristina também, nós temos uma fé infantil, nós todos, né? Que é aquela coisa de você crer em Deus absurdamente e deixar que Ele faça todas as coisas. E naquele dia, eu tinha conversado, no primeiro dia, eu falei com a Marisa, nós precisamos orar para saber quando que eles voltam. E essa Bíblia, ela não dava as datas, aquelas datas eram traduzidas para as nossas datas. Né? E era dia 11 de setembro, quando eles foram sequestrados, e aí quando eu falei, vamos perguntar a Deus que dia que eles voltam, olha que é fé muito infantil mesmo, né? Abri a Bíblia e saiu Ezequiel 45, 25, que as Bíblias outras trazem a data judaica, e ele dizia assim, no início de outubro. Falei, Deus, o livro eu não vou aguentar, eu vou morrer. Não, por favor, não, senhor, não faz isso comigo, não. No início de outubro, e falei, não, deve ter sido, pegamos o versículo errado.
Sabe como é que é? Quando a gente não gosta, a gente não né? quer acreditar, né? É. E aí nós fomos, eu e essa minha amiga orando, e quando foi o quarto dia, tem para todo dia, mas não vou me esticar muito, porque senão fica muito grande. Eu perguntei, Senhor, o que vai acontecer comigo e com meus filhos? E quando eu abro a Bíblia, saiu Isaías 64, 5, que diz assim, levanta os olhos e veja, gente sem conta vindo na sua direção, os filhos e filhas de Israel voltando para casa. Você vai ver isso acontecer, e o seu rosto vai brilhar de alegria, o seu coração quase explodirá de felicidade. Caramba. E eu criei. É isso que vai acontecer. E aí, quando chegou, eu vou ler as partes só principais, quando nós estávamos no 8º dia, eu pedi, Senhor, confirma a tua palavra, meu coração. E aí, telefona o meu pastor Juarez e diz, irmã, nós estamos 24 horas em oração pela irmã na igreja, um grupo está sempre em oração. E esse grupo agora, ele mandou que a senhora lesse Jeremias 31, 15 e 17. Novamente o Senhor me falou dizendo, ouve-se um choro triste em Ramá, Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada porque os seus filhos desapareceram. Mas o Senhor diz, pare de chorar, enxugue as suas lágrimas, ouvi os seus pedidos e você verá os seus filhos novamente. Eles voltarão da terra do inimigo, você pode ter esperança, o seu futuro será mais feliz, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Nossa. E eu chorei muito, agradeci a Deus, escrevi até aqui embaixo, Deus seja louvado, glória a Ele. Aí é em quantos dias de sequestro? Já estávamos no 8º dia. 8º dia. 8º dia. Aí no 9º dia, o 9º dia é simples. Eu tive uma palestra adiada nesse dia, que fizeram 10 dias. No 11º dia, eu comecei a entrar em crise. E como pessoa humana que sou, comecei a discutir com Deus. E eu disse, Senhor, por que eu? Sempre criei meus filhos no Evangelho, na tua casa. Aí a gente começa a mostrar como a gente é boazinha, né? Eu fiz tudo certo, me converti, saí da minha família, deixei a minha família, criei meus filhos no teu Evangelho. E por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? E aí eu perguntei para o meu amigo, o pastor Silvino Neto, eu disse, Silvino, será que eu estou sendo errada, que isso que eu estou fazendo não está certo? Como é que eu vou discutir com Deus, não aceitar o que Ele quer para mim? Aí Silvino, muito sabiamente, disse para mim assim, Sueli, quem é que disse, Pai, afasta de mim esse cálice? O próprio Jesus. Faz parte da humanidade você não querer sofrer. E aí, quando eu desliguei o telefone, abri minha Bíblia no Salmo 73, 21, 23, que diz assim, quando meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Agi como um irresponsável, como um louco e ignorante diante de ti. E apesar de tudo isso, tu estavas sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. Então Deus disse assim, não discute, aceita, porque eu estou contigo. Essa foi a resposta, assim, uma das mais fantásticas. E eu chorava tanto, 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 que eu não sei onde eu consegui tanta água para sair, tanta lágrima, né? E no 15º dia, eu falei, Deus, cuida de mim. E uma parte do Salmo que eu li dizia, vou ler só essa parte, que o Salmo é grande, uma parte dizia assim, Senhor, tu conheces as perseguições que eu sofri, contaste
e recolheste num jarro todas as minhas lágrimas. Anotaste cada lágrima no teu livro. Eu disse, Deus sabe que eu estou chorando. Ele reconhece o meu choro e a minha dor. E aí fomos indo para... Esse dia foi o dia mais estranho, né? Porque eu não sei te explicar o porquê de eu agir dessa maneira. Já faziam exatamente 16 dias. Eu já estava num desespero, assim, total, porque eu nunca fiquei tanto tempo longe dos meus filhos. E a vida para, né? Para. Você... 2 filhos arrancam de você 2 pedaços de uma vez, que você não sabe. A polícia só dizia para o Pedro que não deixa a sua esposa saber, mas eles podem ter matado os meninos, podem ter feito qualquer coisa nesse sentido, mas eu acho que talvez isso tenha me levado, o que o Pedro falou, porque o russo não tem pena, né? Fala mesmo. E aí, eu, nesse dia, me tranquei no quarto, queimei papel, tirei a minha roupa, me cobri de pano de chão e me enchi de cinza do chão e disse, Deus, deve ter algum pecado que eu não tenha reconhecido diante de Ti. Mostra para mim o que eu tenho feito de errado para merecer. A senhora fez isso no sentido figurado ou a senhora fez isso Não literalmente? sei. Fiz literalmente. É mesmo? Literalmente. Eu não sei porquê, não sei te dizer, e orei e falei, Deus, manda um anjo para que eu possa receber a Tua mensagem, né? E quando eu estou falando isso, toca o telefone e liga o pastor Fanini, que pastor é anjo. Aquele antigo Nelson Fanini, acho. Nelson Fanini. Ele era muito amigo nosso, a igreja dele também estava em oração 24 horas por nós. E ele falou, irmã, estávamos em oração e uma irmãzinha pediu para a senhora ler Isaías 35:10. Nunca vinha um versículo repetido. E eu abri a Bíblia e a mensagem era a mesma. Os resgatados do Senhor voltarão e virão ao Senhor com júbilo e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse foi o anjo. E eu disse, eu quero, Senhor, que Tu me des uma prova de que eles estão vivos. Aí o Pedro bate na porta e diz, Sueli, falei, que foi? Desculpe que eu chorei já. Não, fica à vontade. Tem que enxugar um pouco. A lágrima agora sai pelo nariz, né? E aí, ele quando me viu, daquele jeito que eu estava, ele falou, toma um banho e vem aqui para a sala. E eu cheguei na sala e tinha uma carta do Pedro Luiz e da Cristina. Eles mandaram uma carta. Eu não me lembro o que estava escrito. Eu só olhei que reconheci a letra do Pedro Luiz, reconheci a letra da Cristina, e li no final que eles colocaram beijos, mami, Peti, que era como a gente se assinava, porque quando mandava telegrama, para não gastar muito dinheiro, a gente botava, eu botava Mampá, e eles botavam Sopeti. Então, dessa vez, a So não estava, eles botaram só o Petit. Eu falei, realmente foram eles que escreveram. Mas eu sabia que o que estava escrito na carta foi ditado pelos bandidos, então eu não li. Sim. Ou se li, não guardei. Peguei a carta, estava comigo, e um amigo nosso, que estava com a gente ali na casa, ele era espírita, e ele falou, Sueli, me dá essa carta, que eu vou numa vidente, e ela vai segurar nessa carta e vai dizer o endereço onde eles estão. Eu olhei para ele, olhei para a carta, falei, Paulinho, eu não vou permitir que a glória seja tirada de Deus. Peguei a carta e queimei. Não vai parar na mão de vidente. Paulinho hoje é convertido. Ah, que legal. Em nome de Jesus. E eu disse, puxa, Deus, Ele realmente está comigo, Ele não me desampara.
era o 16º dia. E aí, está vindo já, passou o aniversário do Pedrinho, que foi no dia 29 de setembro. Ele brinca, diz que fizeram uma bacalhoada e deram para ele de presente de aniversário uma caixa de bombom. E a Cristina, com aquela calma e aquela passividade dela, o comportamento dela foi todo aquele mesmo. E aí chegou o 20º dia. No 20º dia, era dia 30 de setembro. Eu falei, Deus, chega. A tua palavra diz que não haverá sofrimento maior do que aquele que a gente suporta. O Senhor está vendo, não estou suportando mais. Eu vou ter uma coisa, um infarto, eu vou ficar doente, vai acontecer qualquer coisa comigo. A senhora já era psicóloga nessa época? Já. Já, né? Já era. E eu acho que todas essas experiências, elas vão servindo a cada dia, né? Até para quando a senhora vai atender uma pessoa que chega nesse nível de não dá mais. Eu não sei mais o que fazer. E você, por ter vivido exatamente algo bem parecido, né, consegue ajudar melhor as pessoas. Exato. Né? Por isso que eu quis trabalhar com crente, né? Porque o crente não procurava psicólogo até então. E aí eu abro a minha Bíblia, creia ou não, em Daniel 10:13. Diz assim, não fica assustado. Ouvi os seus pedidos... Não fica assustado, está falando para Daniel, né? Daniel, ouvi os seus pedidos, eles foram ouvidos no céu e respondido no primeiro dia, quando você começou a jejuar. Eu fiz jejum quase 3 dias, quando você começou a jejuar. Mas não fiz o jejum só, eu orava e jejuava sem parar, não tinha tempo para comer. De tanto que eu estava orando. Se eu não me engano, eu acho que a oração de Daniel, eu acho que foram 21 dias. Aí que está. Aí ele disse, quando você começou a jejuar diante de Deus e orou pedindo sabedoria, eu fui enviado para encontrá-lo. Mas durante 21 dias, o poderoso espírito do mal me impediu. Foi então que Miguel, um dos anjos mais importantes, veio me ajudar. E assim eu consegui vencer os maus espíritos. Aí eu olhei na agenda e falei, meu Deus do céu, são 20 dias. 21 é amanhã. Aí eu fui, os pastores estavam orando, um grupo de pastores, e eu disse, irmãos, entrei de repente, né, eles até se assustaram, meus filhos vão ser soltos amanhã. Eu acabei de ler na Bíblia. Ai, calma, irmãzinha, dê um Lorax para mim. O Pedro bota logo um Lorax na minha boca. E eu digo, mas... Aí saí do quarto assim, meio sem graça, né? Porque eles nem ouviram o que eu tinha para falar. E aí falei para minha amiga, Nina, eu fui falar para os pastores, olha o que Deus mandou ali para ela. Ela começou a chorar. E eu disse, eles me deram um Lorax, eu agora vou dormir. Eu queria passar a noite agradecendo a Deus. Ela falou, deixa que eu fico. Ela passou a noite toda agradecendo a Deus o livramento dos meninos no dia seguinte. No dia anterior, né? Um dia antes ela começou a orar agradecendo. Bom, a perfeição de Deus nos detalhes é impressionante. Nós saímos no dia 21 e fomos, a televisão mandou nós fazermos aquela coisa de ficar dizendo que o pai está doente, está no hospital, não pode negociar mais. Nós estávamos em $200 mil. E o Pedro pegou emprestado na Golden Cross. E aí eles queriam 500 e não queriam abaixar, então, dizendo que o pai não podia mais negociar, provavelmente haveria deles aceitarem os 200 mil. E aí nós fomos para o hospital para fazer aquela cena e eu levei uma mala com qualquer coisa dentro, que eu não sei o que é, uma bolsa grande, e eu estava parada no hospital chorando, minha roupa toda molhada de tanto que eu chorava. Aí, daí a pouco, o Pedro veio, deu um tapa na minha perna, assim, ele gosta de fazer isso, né, quando ele quer dar uma notícia, falou, para de chorar. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O homem agora vai me bater, depois de tanto tempo de casado. Aí ele falou, para de chorar, Sueli, os meninos foram soltos. Ai,
Eu vou te contar um negócio. Eu fiz igual a Michele, só não falei língua estranha. Mas comecei a pular naquele hospital. Glória a Deus, glória a Deus. O pessoal achou que o meu defunto tinha ressuscitado, né? Aconteceu alguma coisa estranha que eles não estavam entendendo. E aí nós fomos lá para o gabinete do Tuma, né? Não, Tuma não. Sei lá quem era o governador, a Cristina falou, não me lembro. Era Romeu, qualquer Romeu Tuma. coisa. Eu acho que é Romeu Tuma que ela falou. Sei lá, não me lembro. Aí, esses detalhes assim eu não lembro. E ele estava lá com um psiquiatra, que até hoje é psiquiatra da polícia, porque esse psiquiatra, quando a pessoa entrava em parafuso, ele atendia. Então ele falou, poxa, 2 filhos, uma família, vai ter um drama, o pessoal vai desmaiar, vai ter, né, uma coisa horrorosa. E isso ele me falando depois. E aí, quando eu cheguei, é Dr. Talvani o nome dele. Eu gostava muito dele, ele ia muito no programa da Cidinha, e eu achava ele de uma sabedoria enorme, né? E aí, Dr. Talvani foi e ficou ali olhando, e daí a pouco eu chego, a gente chora, se abraça, mas daí a pouco já estamos dando risada e tal, e oramos, agradecemos a Deus, vamos cantar, Deus é tão bom para mim, Deus é tão bom para mim, abraçado lá com todo mundo de mão dada, a polícia, os soldados, os detetives, todos lá, o governador, o doutor Talvani. E aí, quando aquilo tudo terminou, o doutor Talvani falou para mim assim, eu estou impressionado. Eu já tinha dito para ele que eu era psicóloga e apreciava o trabalho dele. Eu falei, com o que o senhor se impressionou? Porque eu vim aqui porque o governador achou que vocês iam ter algum acesso, passar mal, alguma fobia, ter um transe, qualquer coisa, e eu vim para ajudar, inclusive trouxe remédio. Aí ele disse assim para mim, mas, de repente, essas coisas não aconteceram. E a senhora sabe por quê? Eu imaginei, ele como não sendo cristão, que ele iria falar, talvez porque a senhora, sendo psicóloga, né, deve ter criado seus filhos com as emoções contidas, sei eu lá o que ele podia falar. E ele falou, por causa dessa fé que vocês têm. Aquilo para mim, falei, Deus, se foi só por essa palavra, valeu a pena, porque a glória é tua. E aí, nós fomos para um sítio para ficar lá durante algum tempo, e os jornais fizeram, teve um culto de agradecimento na primeira igreja, foi muita gente, os jornais fizeram, o Pedro, que é mais falante, deu entrevista para todo mundo, para televisão, para jornal, para tudo. Uma coisa, eu estava fora do ar ainda, né? E quando chegou lá nesse sítio, é que começaram a cair minhas fichas, né? Marisa, com quase 9 meses de gravidez, um barrigão enorme, e ela teve que sair porque começou a ter sintomas, né, do nascimento do menino, teve que ir para casa, mas ele nasceu no dia 7 de outubro. Mas você se lembra do início? A data que Deus falou para mim? Isso. Ele disse o quê? No princípio? De outubro. Dia 1º de outubro, eles foram salvos. Olha como Deus fez as coisas absolutamente corretas. Não faltou cumprir uma promessa. A minha amiga que orou foi quem recebeu a notícia que eles estavam soltos. Pedrinho ligou, não tinha, o telefone da Marisa não estava funcionando, ligou para a minha casa, ela atendeu e ela disse, Pedrinho, é você? Ela reconheceu a voz dele. Ele falou, Nina, nós estamos livres. Nossa. Fala com meu pai e minha mãe para ir lá para o gabinete do governador. E aí ela foi com a Marisa, com o Boi, aquele amigo do Pedrinho que estava lá, e aí aconteceu essa coisa toda. Mas foi um negócio tão lindo, sabe por quê? Porque sempre que você tem um trauma, você precisa ter uma catarse. A catarse é você falar de tudo aquilo que você está sentindo, que você passou. Isso que nós fizemos hoje. Sim. É uma catarse. E Deus começou a chamar eu, Pedrinho, Cristina, para falarmos nas igrejas, darmos o testemunho. E o Pedrinho falava, o Pedrão, né, falava e fazia apelo.
Então, por isso nós dizemos que esse momento foi começou a brotar a chamada dele para o ministério. Porque foi aí que ele viu que ele tinha essa coisa de conseguir pregar, de conseguir falar. Ele sempre dava um final naquela época ele cantava muito bem, que aliás eu não sei porque que ele parou de cantar. Ele tem uma voz muito bonita, e aí ele cantava e logo depois ele fazia o apelo e vinha muita gente, convertia muita gente. E eu fiquei achando, digo, puxa vida, valeu, porque eu e a Cristina e ele, cada vez que íamos separados, em igrejas separadas, sim, e fazíamos essa catarse, fez com que nós não tivéssemos traumas. Ele, no início, estava traumatizado, mas início que eu digo é entre esse culto e depois ele foi indo com essa catarse, ele foi melhorando e até que ele ficou totalmente curado. Uhum. Né? Então, Deus pensou até nesse detalhe de usar esse embrião da chamada dele para curá-lo. Né? E curar da mesma forma eu também, que sou como ele, muito emocional, e a Cristina já estava curada desde o início. Na verdade, ela é igual... a que menos... O Pedro, nessa época, sofreu porque ele estava à frente de tudo e ouvindo dizer que podia matar, ou podia soltar a Cristina e deixar o Pedrinho para pedir mais tanto, porque sabia que era o filho do homem, né? E, sei lá, isso o Pedro achava. E, no fim, nós conseguimos sair disso tudo. O Pedro, coitado, ele começou a sentir que ganhar dinheiro não valia a pena, o pai. Né? E ele entrou num processo depressivo. Ele foi o único que não dava testemunho. É mesmo? Porque o dele era só do trabalho de negociar, né? E estar em casa comigo em oração, quando dava para ficar junto, né? Ficávamos de camisola e pijama lá o dia inteiro, só orando, e ele levantava para comer, eu às vezes não tinha vontade de comer, comia alguma coisinha, mas ele entrou em depressão e deixou a firma para lá, e aí a firma foi indo, caindo e acabou fechando, né? Então, mas graças a Deus, Eu acho que cada pessoa, ela reage de uma forma a uma mesma situação, né? Exato. A gente tem os dois filhos que foram sequestrados, eles têm cada um tem o seu ponto de vista daqueles dias ali no cativeiro. Exato. Tem o seu sofrimento nesses 21 dias e tem o do seu esposo também, que também se chama Pedro. Então é Pedro pai, Pedro filho, agora tem o Pedro Neto. Pedro Neto e ainda vem o bisneto. E ainda vai ter o Pedro bisneto. O Pedro Ive. Eu falei, bota o nome dele de Pedro Ivan. Então, assim, o que eu acho mais importante a gente passar para as pessoas é que, primeiro, né, a gente não deve minimizar a dor de ninguém. Claro. Porque, às vezes, uma pessoa que está no cativeiro, ela diz assim, não, mas quem sabe sou eu que fiquei sequestrado. E uma mãe que está esperando o filho em cativeiro, a mãe fala, não, quem sabe sou eu que sou mãe. E aí o pai fala, não, quem sabe sou eu que negociei. Né? Então, na verdade... Cada um tem um tipo de dor. Exatamente. A gente não deve minimizar a dor de ninguém. Não. Agora, esse diário, que é um artigo histórico, deve ser preservado aí para sempre, porque traz o relato desses dias, não só dos 21 dias do sequestro, mas de tudo que lá no começo a senhora recebeu de informação, de notícia, resposta das suas orações, e o cumprimento de tudo isso 21 dias depois. Amém. Se no meio do caminho, por qualquer que fosse o motivo humano, a senhora é mãe, cara, eu não aguento mais. Eu não tenho mais como acreditar. Eu vejo assim, porque a gente está vivendo esse momento louco de pandemia e não se sabe se acaba, se é uma onda nova, o que está acontecendo e coisa e tal. Cada pessoa reage a esse momento de pandemia de uma forma. É verdade. Tem gente que fala, pô, não tem nada a ver, eu não vou me vacinar, não, eu quero me vacinar, eu não vou sair de casa, eu vou sair de casa.
E eu acho que a gente não deve minimizar o sentimento de ninguém, porque cada um sente e reage de uma forma. É verdade. E esses momentos, essas experiências que a senhora viveu, e que a sua filha viveu também, o seu filho viveu também, o seu esposo também viveu, serve para eles de experiência, né? Claro. Não só para eles e para ajudar outras pessoas também. É verdade. Eu falo com algumas pessoas às vezes o seguinte: as nossas experiências, não esse tipo de experiência que vocês viveram, mas nossas experiências às vezes elas valem muito para nós Claro. e não para os outros, né? Porque a gente às vezes passou por uma dificuldade e fala com a pessoa: olha, não faz isso não que vai dar ruim. Aí a pessoa fala assim: não, você não fez com talento, eu vou conseguir fazer. Não, você não fez, mas eu faço. É. E, na verdade, a gente vê depois a pessoa quebrando a cara e você fala: era só ter ouvido, né? E eu acho que o conselho, o que eu tiro, né, desse relato, desse diário da senhora é: cara, é importante confiar, acreditar até o final. O meu pai, ele sempre fala o seguinte: não há mal que dure para sempre. É verdade. Então, são 21 dias, poderiam ter sido 40 dias. ou 10. Ou 10. Mas a sua posição é acreditar. Acreditar. Que Deus estava comandando tudo. Exatamente. E você sabe que uma coisa também muito bonita é que o rapaz que cuidava do Pedro e da Cristina, a mulher dele era crente. E ele não era. E ele se converteu. Caramba. Eu estava numa palestra na Sociedade Bíblica para mulheres e quando eu subi para o lanche, atrás de mim foi uma senhora e ela disse para mim: doutora, eu sou esposa do rapaz que tomava conta do seu filho no sequestro. Nossa. Eu falei: olha, que prazer em te conhecer. Ela falou: a senhora diz para o pastor Pedrão que ele se converteu numa pregação do pastor Pedrão, na nossa igreja, mas ele ficou com vergonha de ir lá na frente. Porque teria que se apresentar, o Pedro ia reconhecer ele, provavelmente, né? Ele achou que o Pedro fosse dizer: ó, cheguei, o bandido. Não, não é bem assim, né? Sim. Mas tudo bem. O importante é que ele se converteu. E, mais uma vez, eu disse: Deus, foi por uma alma. Por uma alma. Valeu. Eu te agradeço. Que bom. E essa é uma coisa assim impressionante, porque com tudo aquilo, a gente lembra que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu, quando estou pregando, eu digo: pode não ser amanhã, depois da manhã, ou depois da manhã, pode ser 21 dias depois. Sim. Mas é uma manhã de um dia que a alegria veio. Então, é o amanhecer, né? Que a gente depois da noite, sempre tem um novo dia a brilhar, né? Exato. E foi o que aconteceu com a morte da minha filha, Sônia Lia. Eu andei pelo deserto ali, eu dizia: Deus, eu sei que o Senhor está comigo, segura na minha mão, está difícil, é um pedaço que arrancam de você. É muito mais difícil você perder um filho do que perder um irmão, perder uma mãe, um pai. Para a mãe e para o pai é muito mais difícil. Sim. Agora eu posso afirmar isso para você. Por quê? Porque quanto tempo depois do sequestro que a sua filha faleceu? A Sônia, 91, ela estava com 50 anos. A Laís estava com 20 e pouco, 50... Laís com 20... Sabe que eu não sei? Mas de qualquer maneira... Foi algum tempo, foi bastante tempo depois. Sim. Foi. Então, ela teve a Laís com... não sei. Eu sei fazer as minhas contas, porque eu casei com 18, mas não sei a idade que eles casaram. Então, e ela adoeceu. Então, quer dizer, foi mais um... E eu me senti muito culpada de orar pedindo a Deus que a curasse. Senhor, cura, não deixa ela morrer, ó Pai, não deixa. E aí, um belo dia, eu entendi na carne, teologicamente eu já tinha entendido, mas entendi na carne, que a nossa oração tem que ser feita, seja feita a tua vontade. Foi quando eu cheguei no hospital e que disseram que ela tinha tido uma parada cardíaca, tinha sido ressuscitada, estava toda entubada.
E eu entrei numa salinha com uma senhora da igreja que estava comigo, e eu disse: Deus, faça-se a tua vontade, não a minha. E ela veio a falecer. E eu disse: puxa, coitada, ela sofreu tanto. Se ela tivesse falecido um mês depois, não teria sido tanto sofrimento para ela, né? Mas, às vezes, a gente ora errado, né? Sim. Querendo que Deus faça a nossa vontade. E Deus vai fazendo, Uhum. até Ele ver que você concorda com Ele. E a gente aprende, às vezes, a dura pena, mas a minha oração sempre é: porém, faça-se a tua vontade, não a minha. É Que complicado. Doutora Sueli, para mim, para nós, né? Para mim, para o João, para a Aline, foi um prazer, assim, Prazer indescritível de a senhora ter aberto aqui as suas portas para receber a gente. Eu E ter agradeço dividido. muito Eu a não vocês. sabia, eu nunca imaginei da existência desse diário. A Aline está chorando ali, né? A Aline está chorando e tal. A existência desse diário contando esse relato desses dias tão complicados. Eu queria que você deixasse uma palavra para quem está assistindo a gente aqui, não só sobre isso, né, mas sobre ter esperança, sobre ter coragem, sobre procurar a ajuda de um profissional quando sentir que há necessidade. Certo. Porque a gente tem pessoas, né, que podem nos ajudar no momento de desespero, e tem gente que não procura ajuda, né? Procura sempre o caminho mais fácil e que talvez é o pior caminho. O que a senhora Exato. deixa um... O que eu devo dizer é o seguinte: não existe. A maior cisma do povo evangélico é com o remédio tarja preta, que às vezes o psiquiatra que dá, não é nem o psicólogo. O psicólogo não pode. O psicólogo indica um psiquiatra para dar esse remédio. Mas uma vez no debate da rádio, eu dizia para eles assim: irmãos, prestem atenção. Quando o irmão quebra a perna, porque eles acham que tinham que ficar orando para terminar a depressão. Eu falei: irmãos, quando os irmãos quebram a perna, os irmãos ficam orando para o osso ir para o lugar? Não, o que faz? Corre para o hospital, coloca gesso e espera curar. O remédio tarja preta é o gesso emocional, que vai ajudar a você chegar a um estado de normalidade onde você possa ficar curado. Então, tem que haver essa noção de que o remédio não vai te fazer mal e nem vai mostrar que você não tem fé, que você continua orando. Eu oro assim: Senhor, me indica o melhor médico. Senhor, que o remédio que ele indique seja o remédio certo. E que esse remédio haja pelo teu poder, conforme a tua força. Então, de qualquer maneira, quando a coisa termina, a glória é de quem? É de Deus. Sim. A glória é de Deus, que Ele é que me indicou tudo. Então, irmão, presta atenção. Não fica com medo. Se você tiver necessidade, procure um terapeuta. Se você tiver medo, procure um terapeuta cristão. As igrejas oferecem esse trabalho, né? E você vai ter uma atitude, nem que seja um conselheiro cristão, que vai te ajudar ou vai te recomendar um psiquiatra. E, se recomendar, tome a medicação certa. Não fique com receio, porque se a medicação está aí é porque Deus permitiu. É aquilo que Deus falou para Pedro, né? Não torne amaldiçoado aquilo que eu abençoei. Então, Deus abençoou, Deus ajuda a promover a cura. Se tu vê a Marisa fez essa cirurgia, foi vapt-vupt, está andando, está falando, eu tive com ela, conversando. É obra de quem? De Deus, que mandou esse médico, e ele descobriu que ela estava com água no cérebro. Sim. Entendeu? Então, nós agradecemos, somos agradecidos a Deus por isso. E, a partir daí, eu quero dizer para você, irmão, confia em Deus. Por pior que seja a situação, se você confiar nele, ele está perto de você. As pessoas têm medo, é castigo de Deus. Não. Sabe o que é castigo de Deus? Castigo de Deus é assim: você está aqui no colo de Deus, certo? Aí, de repente, você diz assim: não quero saber de Deus. Se afasta. Vai para o mundo. Deus ficou aqui, ó, esperando você como pai do filho pródigo. E você vai para o mundo.
e vai acontecer com você tudo o que tiver que acontecer. Porque não há intervenção divina. Você se afastou de Deus. Então, o castigo é você receber o que o mundo tem para te oferecer. Aí você retorna ao aprisco de Deus. Você torna debaixo da proteção de Deus. Aí você vai dizer assim, mas como é que Deus te protegeu e deixou teus filhos serem sequestrados, né? Isso aí é a primeira coisa que devem estar pensando. Então, eu quero dizer para você o seguinte, Deus permitiu porque Ele sabia até onde nós íamos aguentar. E tinha um propósito nisso tudo. Se vocês soubessem o número de pessoas que foram salvas, famílias que se reconciliaram, através da oração todos os dias por nós, você vai ficar abismado. Glória a quem? A nós? Não. A Deus, que permitiu que nós passássemos por isso. Que lindo. Gente, nós vamos deixar aqui as redes sociais da doutora Sueli. Ela disse que usa pouco, mas tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook. Eu quero agradecer a Titi, que é a Cristine, que é a neta dela, que fez uma maquiagem linda, preparou ela para poder conversar com a gente, recebeu a gente aqui gentilmente. Então, eu vou deixar também aqui as redes sociais da Cristine, não quero nem saber. A gente vai deixar aqui também. O João está aqui, o nosso técnico de áudio, a Aline também, e eles ficam se escondendo. Eles se escondem, mas eles aqui também fazem parte desse trabalho com a gente aqui. Bom, você que chegou até aqui, dê o seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta, divulga e vamos encher esse mundo aí com experiências tão lindas, tão ricas quanto a dona Sueli. Muito obrigado, dona Sueli. De nada, foi um prazer. Bom? Você que quiser também patrocinar esse canal, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo nossa caixa postal e os nossos contatos, tá bom? Meu nome é Jonatas. Esse foi aí mais um dia do Menos é Mais. Valeu, obrigado, gente.